Nossa jornada psicológica da ordem da criação está no final. Agora a gente chega na adolescência com o fluxo da vesícula. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jinshin Jyutsu. Eu sou a Thelma Schiner, toda quinta-feira a gente está aqui filosofando com o Jinshin Jyutsu e agora nas 12 sessões de órgão, que é a ordem da criação e recriação, como eu digo, na espiral da vida que se repete com aquelas impressões que a gente teve físicas, mas também psicológicas. A cada quinta-feira a gente vai falando de um dos 12 fluxos de órgão e como que ele foi importante na ordem da sua formação física, mas também na nossa formação psicológica. Agora a gente chega no fluxo da vesícula, o 11º fluxo de órgão. E como eu estava explicando desde o comecinho, é como se a gente tivesse chegado agora, psicologicamente falando, na nossa adolescência. Se você vem acompanhando todas essas 12 sessões, você sabe que tudo isso tem uma relação muito forte com a estrela de 5 pontas. Cada pontinha da estrela e o círculo em volta dessa estrela também tem uma ligação com 2 dos fluxos de órgão. Até a semana passada, que a gente estava olhando o círculo em volta dessa estrela, a gente falou muito do lado espiritual, energético, psicológico mesmo que existe na gente. A escolha do nosso caminho, daquilo que faz sentido específico para cada pessoa. E agora que eu já sei mais ou menos o que eu gosto, qual é a minha turma, para que lado eu quero mover a minha energia, eu já estou entrando na adolescência e quero botar todas essas minhas convicções em funcionamento. Quem aí já não foi adolescente ou tem um filho adolescente? A gente sabe que eles são mesmo emburrados e cheios de verdades. E é muito saudável que a gente chegue na adolescência com tudo isso, porque é a formação da minha ideia própria. Até então, eu estava muito ligado com a minha família, com a escola, com o que os outros viam de importante, de relevante, de certo para mim. Quero achar agora a minha turma, o pessoal que se veste do meu jeito, que escuta as músicas que eu sei que são as melhores, que tem escolhas na vida e que tem ideais semelhantes aos meus. Mas tudo isso é com uma convicção meio forçada. Esse jovem intolerante ainda não percebeu que a sua ideia é muito boa, que as suas escolhas são muito relevantes, mas nem tudo é do jeitinho que a gente quer e acredita. Tá na hora de flexibilizar um pouco, de perceber que no mundo nem todas as coisas que a gente acha tão importante serão possíveis, cabíveis de colocar em prática. Essa flexibilidade o jovem vai ter que aprender com um pouco de frustração, de irritação também. E como sempre a gente vê por aqui, essa fase específica da vida sua, de algum adolescente, pode ter fluído da maneira mais saudável, adequada ou não. Você provavelmente, como eu, já conheceu muitos adolescentes que não passaram por essa irritação, intolerância, aborrecência, como a gente diz. São adolescentes que de alguma forma podem ter sido tão tolhidos para poder expressar as suas próprias ideias de que não se rebelaram. E é saudável se rebelar. Lógico, sempre no limite, né? Porque ninguém aguenta. Essa criança, adolescente, que não se impôs, que não tinha suas convicções tão inflamadas para lutar contra os seus pais, contra a sociedade, é realmente uma criança que ficou reprimida e não desenvolveu os seus valores. Também tem aqueles que desenvolveram fortemente os seus valores, entraram na aborrecência com tudo e não tiveram limites naturais, nem da sociedade, dos professores e principalmente dos pais, para mostrar que sim,
As suas ideias têm seu espaço, seu valor, mas nem tudo é do jeito que a gente vê e quer. Seja por excesso de repressão ou por excesso de liberdade para ser e fazer o que quiser, essa seção, que é o fluxo da vesícula, não foi adequadamente trabalhado. É aí que entra o Jinshin Jyutsu, que vai ajudar a gente a retornar para todas essas fases agora na adolescência e ver como que a gente foi constituído física e psicologicamente, resgatando todas essas memórias que ficam gravadas nas células do corpo e também no nosso corpo etérico, energeticamente, fazendo com que a gente repita esse mesmo padrão, essas mesmas respostas desequilibradas em outras circunstâncias quando a adolescência já passou faz tempo. Como sempre, é lógico, nós vamos fazer o fluxo da vesícula, mas eu sempre gosto de dar também uma trava de energia ou algumas que muito ajudam nesse tema mais psicológico que a gente está vendo. Antes da gente começar, já vai deixando o like, se inscreve se você ainda não está inscrito no canal e quando puder, tem esse coraçãozinho do valeu. Nós vamos começar então com um passo muito simples que toca duas travas. A trava de energia número 5 e a trava de energia número 16. As duas ali no calcanhar. Aqui o que importa não é o significado de cada uma das travas individualmente, mas quando a gente toca da forma correta as duas travas juntas, a gente ajuda muito para essa flexibilidade. Ajuda muito também para que a gente tenha uma mobilização mais tranquila, seja porque está excessivamente levantando a sua bandeira e precisa amenizar, ou porque sua vontade de ideais próprios é muito fraca, também precisa aumentar um pouquinho. Vamos fazer junto. Vamos simplesmente colocar a mão direita no lado interno do calcanhar direito e a mão esquerda ficará no lado externo do mesmo calcanhar direito. Apoie seus cotovelos, encontre uma posição bem confortável, às vezes até recostado, deitado. E fique por 1 minuto ou até mais, deixando que as articulações mentais e físicas comecem a fluir mais soltas. Para o outro lado, veja que a mão direita continua no lado interno agora do calcanhar esquerdo e a mão esquerda continua no lado externo do calcanhar esquerdo. Relaxe, respire profundamente. E quando ficar sozinho fazendo esta postura, fique pelo maior tempo que puder. Lembre desses passos não só para essa questão psicológica da flexibilização, mas para ter flexibilidade também no físico, nas nossas juntas. É muito bom. E vamos agora, lógico, fazer alguns passos desse fluxo da vesícula. Nós vamos fazer os 3 primeiros passos. Como sempre eu explico, o fluxo inteiro é para o praticante, que é o profissional, fazer em você numa sessão. Experimente que você vai ver a potência que tem o tratamento com um profissional. Mas aqui você já tem alguns passos para liberar a sua vesícula, é lógico, mas especialmente aqui a gente está olhando essa irritação, essa necessidade de aprender a flexibilizar, embora não possa perder os seus ideais. Vamos lá? Começamos colocando a mão esquerda na metade do pescoço do lado esquerdo, dedos próximo à coluna. A mão direita inicia na testa do lado direito, logo acima da sua sobrancelha. Apoie os cotovelos numa mesa à sua frente ou numa almofada para relaxar ombros, cotovelos e deixar a energia fluir até os pontos que você toca.
Então a mão direita agora vai na base da coluna, no centro do corpo, atrás. A mão esquerda ficará o tempo todo na metade do pescoço. Relaxe. Agora, a mão direita vai no lado externo do seu calcanhar direito. Cruze as pernas como estou fazendo, ou apoie do seu lado, sem cruzar as pernas, como for mais cômodo alcançar os 2 pontos. E quem sabe você até sente a pulsação em cada um deles. Para o outro lado, inverta a mão direita o tempo todo na metade do pescoço do lado direito e a mão esquerda começa na testa do lado esquerdo, logo acima da sobrancelha esquerda. Relaxe os ombros. Sinta que a energia flui livremente pelos braços até os pontos que você toca. No segundo passo, a mão esquerda vai na base da coluna, no centro do corpo atrás. Respire sempre, relaxadamente. E por fim, a mão esquerda vai no lado externo do calcanhar esquerdo. Relaxe. E encontre a posição mais confortável para tocar os 2 pontos. Pois é, já estou começando a ficar com saudades dessas 12 sessões. Agora só falta mais um fluxo, o fígado, que vai ser na quinta que vem. Eu te espero lá, mas antes disso, temos vídeos domingo, quando a gente junta Jinshin Jyutsu com astrologia, e às terças-feiras, quando eu dou alguma dica de Jinshin para equilibrar algo físico ou emocional que você me sugeriu. Até lá!